Vamos começar hoje então a leitura de Provérbios e a meditação. Provérbios capítulo 1, diz assim a palavra de Deus. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivos inocentes, traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das tuas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois em vão se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Grita na rua sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, e eu derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, rejeitaste o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura, e vindo o terror eu zombarei. Vindo o vosso terror como a tempestade, como a perdição no redemoinho, quando chegar o aperto e a angústia, me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de achar, porque aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Cada provérbio traz um princípio de sabedoria. É o livro da sabedoria. E lógico, estamos falando da sabedoria de Deus, porque a Bíblia faz essa distinção entre a sabedoria meramente humana, que tem o seu valor, mas a sabedoria de Deus, que é perfeita, que é plena. E a Bíblia diz que nós devemos buscar sabedoria. Lá em Tiago diz que nós devemos orar. Quem precisa de sabedoria, peça a Deus com fé, que Deus vai dar liberalmente. Mas é óbvio que não é algo apenas fruto de uma oração, mas é uma oração de fé, da qual Deus nos responde também, nos ensinando como nos fortalecer e adquirir essa sabedoria que vem dele. Deus nos ensina o caminho da sabedoria. Provérbios é uma trilha do caminho da sabedoria. Cada capítulo vamos destacar um princípio. O primeiro princípio de sabedoria que eu quero destacar no Provérbios capítulo 1 é o ouvir. Para que eu e você cresçamos em sabedoria, precisamos aprender a ouvir. Primeiro, ouvir a palavra de Deus.
Salmo 1 diz isso, Josué capítulo 1. O conselho de Deus é sempre: medita na minha palavra de dia e de noite, e você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Precisamos ouvir a palavra de Deus, ouvir, ler, meditar. Mas Provérbios capítulo 1 também fala de ouvir os nossos pais. Versículo 8: ouve o ensino de teu pai, não deixe a instrução da sua mãe. Está falando aqui dos bons conselhos que recebemos dos pais, às vezes de pais também espiritualmente falando, pessoas que estão nos acompanhando e querem o nosso bem. Você quer crescer em sabedoria? Aprenda a ouvir. Lá em Tiago diz que nós devemos ser prontos para ouvir e tardios para falar. A nossa tendência é o contrário, é falar mais e ouvir menos. Ouvir os pais. A maioria das pessoas que se envolvem com drogas, que às vezes se envolvem em más companhias, acidentes graves, grande parte delas, o pecado original, inicial, é não ouvir os pais. A Bíblia fala para ouvir os pais, que isso vai trazer a bênção até da longevidade, uma vida qualitativa e quantitativa. Então, ouvir os pais. Terceiro lugar, o Provérbios também nos ensina a ouvir os bons conselhos. Versículo 10 fala: filho meu, se os pecadores querem te seduzir, não o consintas. Nós precisamos estar percebendo a quem nós temos ouvido. Se a gente tem escutado a Deus, os bons conselhos, ou se nós temos escutado pessoas que aparentemente estão no nosso caminho como amigos, às vezes que a gente até gosta delas, do jeito delas, mas elas estão nos convidando a fazer coisas que desagradam a Deus. O contexto aí fala de pessoas até com um certo tipo de ganância, buscando te envolver em situações para ganhar dinheiro fácil. Aí fala até de uma questão de se levantar contra a vida de outros, até de assassinato, quantas coisas que as pessoas se envolvem porque vão ouvindo os maus conselhos. Então, nós precisamos ouvir. Crescer em sabedoria é ouvir, mas ouvir os bons conselhos, discernir isso. E é não ouvir os maus conselhos dos outros e nem os maus conselhos do nosso próprio coração, porque o nosso coração é enganoso. O versículo 30 diz: não quiseram o meu conselho, desprezaram a minha repreensão. E no versículo 31 de Provérbios capítulo 1 ainda: comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Há pessoas que fazem o que elas pensam ser o certo. Nós precisamos aprender a ouvir os bons conselhos e guardar o nosso coração de fazer a nossa própria vontade, ou a vontade de pessoas que às vezes até nos envolvem com uma certa amizade, mas que estão apontando para caminhos enganosos. E em quarto lugar, nós precisamos aprender a ouvir a repreensão. Versículo 23 diz: atentai para a minha repreensão. Um princípio de sabedoria é saber ouvir exortação. Às vezes, limites que pessoas colocam sobre nós, que inicialmente podemos até não concordar, pode até trazer sobre nós um tipo de desconforto inicial, quando alguém nos repreende. Às vezes uma pessoa, uma autoridade, um guarda, um professor, um pastor, um amigo, nos repreende. A nossa reação inicial geralmente é de crítica, de se sentir ofendido. Isso é o nosso orgulho. Nós precisamos aprender a ouvir repreensão. Às vezes nós podemos até não estar errando, como alguns imaginam ao nos repreender, mas o sábio, ele aprende a ouvir as exortações. E há textos que mostram isso: amar a correção, amar quando alguém vem nos dar um bom aviso, uma boa dica, uma boa exortação. Amar a exortação nos guarda do caminho mau e nos faz crescer em sabedoria. E há pessoas que nós convivemos que elas nos tratam muito bem, são nossos amigos, até que haja a necessidade de uma repreensão. Às vezes nem tão grave, alguma coisa pequena. A pessoa se sente ofendida, magoada, se afasta, esfria a amizade. Tudo isso é a nossa natureza carnal, humana, que não gosta de ser repreendido. Nos sentimos envergonhados, às vezes, ainda mais se for publicamente, reagimos com toda a nossa crítica, a ofensa que nós abrigamos. E aí, qual é a promessa de Deus para quem ouve
algumas promessas. Quero destacar aí primeiro, no versículo 23, fala: derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito. Quando ouvimos a palavra, ouvimos a repreensão, ouvimos bons conselhos, o Espírito Santo nos enche de uma maneira muito especial. Nós vamos recebendo esse enchimento do Espírito Santo e da sabedoria de Deus. Segundo, o texto também no versículo 23 diz: vos farei saber as minhas palavras. Quanto mais eu paro para dar ouvido, atenção, ouvir com atenção a palavra, o bom conselho, eu cresço em sabedoria e Deus vai me dando discernimento da própria palavra. Eu vou compreendendo melhor a palavra de Deus, as coisas vão ficando mais claras, ou seja, o discernimento vai aumentando. A lâmpada do discernimento que todos nós temos dentro do nosso espírito, ela é acesa à medida que nós paramos para ouvir. Como Samuel, a Bíblia diz, o profeta Samuel, que nenhuma das palavras que Deus deu a ele deixava cair por terra. Ou seja, ele guardava, ele levava a sério, ele focava. E em terceiro e último lugar, o ouvir traz paz e segurança. Versículo 33, o que der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Quando a gente começa a ouvir o Senhor, nós começamos a ter uma paz inexplicável, sobrenatural, que excede a todo entendimento. A paz e a segurança que vem de Deus guardará o nosso coração. Só para concluir, o texto também fala da consequência de não ouvir o Senhor, que é muito triste. Versículo 29 em diante até o 32 fala: mas os que aborrecem o conhecimento não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho. Versículo 30, desprezaram a minha repreensão. Deus diz: comerão do fruto do seu procedimento, dos seus próprios conselhos se fartarão. Ou seja, você e eu, quando nós não ouvimos o Senhor, nós teremos colheitas amargas. Às vezes não é nem Deus pesando a mão, como alguns dizem, mas as nossas próprias decisões e escolhas trazem colheitas amargas e trazem consequências destrutivas. Que o Senhor Jesus nos abençoe nessa manhã de segunda-feira e nos faça crescer em sabedoria, ouvindo mais e com mais atenção e com disposição de obedecer a palavra de Deus, vinda pela palavra escrita, vinda pelos pais, vinda por uma autoridade ou por uma pessoa que às vezes nem esperamos, mas o conselho de Deus. Abrace o conselho de Deus e Deus te prosperará. A prosperidade bíblica, que é a presença de Deus em todos os seus caminhos, para a glória de Jesus, que é a sabedoria de Deus revelada a nós. Amém.